Olá, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um conteúdo Todos pela Construção, uma iniciativa Etos Soluções, ConstruLiga, ABCP, SNIC, Sebrae Nacional e ConstruLearning, a joint entre a Etos e a ConstruLiga trazendo mais conteúdos para você. Nesse dia, queremos agradecer a sua presença. Muito obrigado porque você, que tem feito parte desse movimento, tem estado conosco. Estamos já no curso 104. Rompemos a barreira dos 100 e já estamos no curso 104. E hoje temos a alegria de receber uma grande amiga, representando também aqui um dos fundadores dessa iniciativa, a Eliana Taniguchi. Olá, Eliana, tudo bem? Fala, Davidson, tudo bem e você? Tudo jóia. Bom dia, Eliana. Muito Bom obrigado, viu? dia. Muito obrigado pela parceria, pela sua presença aqui com a gente hoje. Eu que agradeço aí a oportunidade de poder estar aqui compartilhando um pouco da nossa experiência aí com esse público. A Eliana, ela é sócia da E8 Inteligência, uma empresa que trabalha com pesquisas e levantamento de dados do setor da construção civil, e também fundadora da ConstruLiga, essa grande empresa aí que tem feito esse trabalho imenso em trazer os conteúdos até nós, através dessa arte. Eu digo que é uma arte, viu, as redes sociais, porque é uma arte mexer com pessoas. E hoje ela vai trazer essa informação, vai trazer um pouquinho da sua experiência, que é muito grande, né? É muito grande. Eliana, além de uma grande amiga, também é uma excelente profissional que tem trabalhado os dados da construção civil, é uma visionária da construção, onde ela vai trazer para a gente hoje como usar os dados ao nosso favor. Dicas para tomar decisões, gerenciar crises e fazer uma boa escolha. Puxa, que tema sugestivo, hein, Eliana? Muito obrigado, e agora é com você a palavra. Obrigada, Davidson. Pessoal, muito bom dia. Antes de começar o conteúdo em si, eu queria falar um pouco o porquê desse tema. Quando a gente começa a falar de dados, todo mundo fala que dado é muito importante, e aí a gente ouve Big Data, inteligência artificial, machine learning, e eu fui buscar um pouco dessas informações em vídeos, tutoriais, artigos, e para mim particularmente, eu olhava aquilo e era desesperador, porque era numa linguagem, como diz o meu sócio da ConstruLiga Marca, numa linguagem teística. O pessoal fala numa outra linguagem de um outro planeta. Então, para mim, isso era muito difícil, né? Fazendo uma analogia com a mulher quando vai na oficina mecânica, é como eu não quero aprender a programar, eu não quero ser o mecânico a colocar a mão na massa e consertar o carro, mas eu quero ir na oficina e saber se o mecânico está fazendo a coisa certa, se a peça que ele me mostra realmente está desgastada ou não. Enfim, eu quero aprender a ter interlocução. E o que eu percebo quando a gente fala de dados é que muitas vezes falta no mercado, falta aí nas redes, alguma informação de uma maneira um pouco mais didática e mais palatável. Então, eu prometo que hoje a gente vai falar numa linguagem simples, nada teística, talvez um pouco engenheirística, que é um pouco da minha veia. Mas a gente vai fugir aqui dos jargões de TI, a gente vai falar de uma forma muito palatável, tá? Então, para começar, eu vou apresentando aqui uma pizza, e essa pizza, ela apresenta o que acontece na internet em 1 minuto. 1 minuto de internet. Então, essa pizza, ela é desenvolvida e publicada todos os anos, os dados aqui são referentes a 2019, e a gente vê o quanto de informação, o volume de dados que são criados a cada minuto. E tenho certeza, por exemplo, que muitos de vocês, ao olhar essa pizza, são usuários de pelo menos 5 desses ícones que aparecem aqui, né, desses aplicativos ou sistemas. Né? E para minha surpresa, quando a gente começa a olhar cada dado, eu não vou ficar lendo aqui, que não é o objetivo, mas para mim foi surpreendente ver, por exemplo, que em 1 minuto tem mais acessos ao YouTube, 4 milhões de visualizações de vídeo, do que pesquisas no Google, 3,8 milhões. Então, isso para mim foi uma surpresa. Talvez porque a minha realidade, eu pesquiso muito mais no Google do que no YouTube. Enfim, mas a gente percebe aqui que é um mundo com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo.
E com isso, essas grandes empresas, elas são valiosas porque elas sabem, sim, extrair valor daquilo que a gente, daquilo que a gente proporciona para eles mesmos, né? Então, vou dar um exemplo, por exemplo, a questão do Google. Aqui, quando a gente olha esse gráfico de cima, que fala do horário de pico, a gente não precisa estar logado, mas pelo seu movimento, o Google sabe que estabelecimento você foi, quanto tempo você ficou, como está o movimento naquele estabelecimento, e com isso, a gente consegue identificar, ele mostra para a gente como que é, né, a movimentação, a quantidade de pessoas ao longo do dia e para cada dia da semana. Eu, por exemplo, quando decido ir num restaurante, a primeira coisa que eu faço é olhar no Google. Por quê? Porque ele vai me falar se o movimento está acima, abaixo ou dentro da média. E eu, apesar de ser japonesa, sou tolerância zero para fila. Então eu olho e já aconteceu de eu pegar e mudar o meu programa porque eu vi que estava muito cheio, né? Um outro exemplo que a gente vê no dia a dia, que está muito em voga, é essa questão de medir o isolamento social pelo celular. Com isso, o governo tem tomado ações, tem decidido, né, pelo afrouxamento ou pelo enrijecimento das regras aí de isolamento, conforme a população vai ou não para a rua. E um último exemplo aqui, eu agradeço até o Carlos Regatieri, né, pela foto cedida, é do Rock in Rio. Então, ele foi lá curtir o show no Rock in Rio com a família. No meio da noite, eu recebo um WhatsApp e olho essa tela. Então, a Oi montou um centro de operações no Rock in Rio e lá, na saída do evento, você conseguia saber quantas fotos foram tiradas, quantas músicas foram ouvidas, quantos clipes foram baixados, enfim, ele tinha todas as informações. E aí, ou seja, não tem como esconder. A gente fornece bastante informação, né? Então, esta parte do corpo humano aqui, que é o celular, generosamente, todos os dias, contribui imensamente para a riqueza, né, dessas poucas empresas. E falando em riqueza, tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar dessa frase do Clive Hump, que é um matemático inglês, onde ele diz que os dados são o novo petróleo. Qual que é a parte boa dessa história? A parte boa é que este novo petróleo, ele está mais democratizado, ele está mais acessível para todo mundo. Então, é muito bacana. Qualquer pessoa hoje consegue extrair um pouco da riqueza que está disponível aí dentro da sua casa ou até na própria internet, né? Então, só que, assim como o petróleo em si, os dados, ter o dado em si, ele não vai me trazer riqueza nenhuma, não vai me trazer insight nenhum. Eu preciso saber onde tem esses dados. Aliás, a gente tem muita informação, a gente vai ver um pouco mais para o final, muita informação disponível, a gente tem que saber encontrar, extrair, trabalhar esses dados, porque mesmo esses dados que são disponibilizados, muitas vezes, às vezes quase sempre, a gente tem que trabalhar para uniformizar e, a partir disso, realmente conseguir traçar gráficos, enfim, e cenários, né? O distribuir, não só no sentido de pegar aquela informação e compartilhar, mas, às vezes, transformar de uma maneira palatável, através de gráficos, por exemplo, para que várias pessoas entendam. E, por fim, gerar valor, que é o gerar o insight. Posso gerar valor monetário, como a gente viu ali com as grandes empresas, mas eu posso gerar um valor social, ou até mesmo pessoal, acadêmico, enfim. Esta informação, este trabalho, essa depuração tem que ter alguma valia, tá? Então, fazendo aqui um paralelo com o petróleo e já falando numa linguagem engenheirística, quando a gente fala da exploração do petróleo no mar, neste caso, né, no offshore, a gente percebe que quanto mais profundo eu vou tendo tecnologias mais sofisticadas. Então, hoje, por exemplo, na realidade do Brasil, o petróleo, a maioria dele
é explorada nessa camada que a gente chama de pós-sal, que está a 3 quilômetros de profundidade. Lógico que para explorar petróleo, preciso lá de tecnologias, enfim. Mas a grande riqueza, ou o grande volume, está nessa camada que a gente chama de pré-sal. E nessa camada de pré-sal, a 7 quilômetros de profundidade, para poder explorar, eu preciso, sim, de tecnologias, ferramentas e até produtos mais sofisticados, mais reforçados. E fazendo, então, uma analogia com os nossos dados, né? Opa, calma aí que eu estou aqui. Então, fazendo aqui uma analogia com os nossos dados, eu posso extrair o meu petróleo, extrair o meu valor a partir de uma simples planilha de Excel, que apesar de simples, ela pode nos trazer coisas muito interessantes. Posso ir um passinho mais para frente e utilizar ferramentas de BI, né, de visualizações de Business Intelligence. Posso trabalhar banco de dados que trazem volumes de dados muito maiores e muitas vezes, ou às vezes, em formatos diferentes, figuras, dados que a gente chama de não estruturados, e começar a cruzar. E eu posso também chegar num nível muito mais avançado, mais sofisticado, de fazer análises preditivas ou até inteligência artificial, onde ele automatiza a tomada de decisões. Então, eu posso aqui trabalhar os dados nas mais diversas camadas, e quanto mais profundo, logicamente, são mais sofisticados, tem um volume maior de dados, sim, e com isso eu consigo também trazer mais insights para o negócio, né? Bom, uma coisa que a gente precisa tomar cuidado é uma coisa que eu chamo de dado mudo. Não é um jargão do mercado, mas é como eu chamo. Então, por que é dado mudo? Eu tenho um colega que se chama Paulo, e ele falava o seguinte, que às vezes ele caprichava lá no relatório, entregava para o chefe dele olhava assim o relatório, colocava no ouvido, jogava na mesa e falava, esse dado não me diz nada. Então, eu estou chamando isso de dado mudo. O que seria o dado mudo? Lembrando, dentro desse contexto que eu estou falando, que é para trabalhar o dado, para busca de insights, tá? Então, por exemplo, a turma de suprimentos, e eu posso falar, até porque eu já trabalhei com suprimentos, a gente tem um orgulho quando a gente monta a nossa planilha, faz as 3 coletas e decide pelo menor preço. O bom suprimentos é aquele que faz pelo menor preço, é aquele que tem a habilidade de espremer mais o fornecedor, mas para o nosso contexto, ele é um dado mudo. Então, se a gente for fazer um paralelo com a nossa vida pessoal, se eu vou, por exemplo, viajar e pego lá o TripAdvisor, eu posso até filtrar os hotéis pelo preço, do mais barato para o mais caro, mas ninguém, ou pouquíssimas pessoas, vão decidir só por isso, pegar o mais barato, eles vão olhar, a gente vai olhar a localização, se é longe ou não do centro, se tem internet, se a facilidade do transporte público, o rate, ou seja, a gente enxerga, a gente trabalha outras variáveis para, de fato, decidir por aquilo que a gente deseja. Então, esta decisão somente pelo preço, para o nosso contexto, é um dado mudo. Se eu uso planilhas para trabalhar as minhas informações, eu estou chamando de dado mudo também. Então, eu faço orçamento, jogo lá um monte de informações, chego no valor final, mando para o cliente, excelente, mas eu estou trabalhando essas informações para trazer algum insight para mim. Se eu não faço isso, é mudo também. Lista de pedidos, mailing, cadastros. Então, aqui na Construliga, a gente tem mais de 150 mil usuários dentro da nossa rede. Se a gente não tira proveito dessa informação para entender o comportamento do usuário, para conseguir direcionar alguma ação mais assertiva, eu também tenho dado mudo. Então, todo esse contexto aqui é o que eu chamo de dado mudo. Então, para a gente fazer aqui um pequeno aquecimento, eu vou pedir para vocês entrarem nesse site, mente.com. Apesar desse nome, eu peço, por favor, para que vocês falem a verdade. Digitem este código e coloquem a alternativa que corresponde à sua situação atual
dentro desse universo que eu estou te falando, de buscar trabalhar dados para trazer insights para vocês, tá? Vamos lá, então, pessoal, vamos dar um tempinho aqui. Ok, então, mente.com, código 198744. Coloquem aí, sejam sinceros, ninguém vai saber quem respondeu o quê, mas a gente vai ter uma ideia de como está a situação de vocês, e até com isso a gente consegue direcionar um pouco mais o conteúdo aqui do nosso bate-papo. Então, vamos lá, o pessoal está trabalhando mais com Excel, é bem engenheiro mesmo, bacana, que, opa, eu ia falar que não tem dado cego, apareceu aqui dado cego, gostei da sinceridade. Então, vamos lá. Opa, agora o dado cego e o Excel estão se movimentando aí. O código é 198744. O site é mente.com. Então, bacana! Tem uma pessoa aqui que já trabalha com banco de dados, gente. Parabéns! Então, beleza. Deu para ter uma ideia aqui de como vocês usam os dados no dia a dia. 5% trabalha tanto com BI como base de dados, agora diminui um pouquinho. 65%, ou seja, quase 2/3 da turma aqui trabalha com Excel, também é bacana. E aí a gente tem aqui 26%, mais ou menos 1/4 das pessoas, infelizmente, ainda estão na etapa do dado cego. Mas, gente, não fica triste, não. Aqui a gente vai conseguir melhorar hoje todas as situações aí. Vamos lá. Então, calma aí, que eu me atrapalhei. Aqui, vamos lá. Beleza? Então, bacana, gente. Deu para sentir um pouco aqui do público que está presente, como é que está a situação. Vamos olhar aqui um pouco do estágio da nossa maturidade analítica. Então, como é que nós estamos em relação aos dados, né? Então, infelizmente, peço desculpas, porque a turma que está no dado cego, a gente não está contemplando aqui no gráfico, tá? Mas olha só, se eu faço relatório, somente relatório, sem análise nenhuma, e mando, ele é um informativo, é bacana, mas não é o suficiente, é o meu nível mais básico da maturidade analítica. Agora, se eu pego esses dados e consigo interpretar e saber o porquê que aconteceram aqueles resultados, eu já estou um pouco mais elevada, e para esta situação, muitas vezes eu posso utilizar as ferramentas de BI, de Business Analytics, né? Business Intelligence, desculpa. Né? Dando um passo mais para cima, eu consigo fazer modelos preditivos. E tem empresas onde pega a massa de dados, o grande volume, e a partir desse volume joga numa ferramenta e consegue fazer algoritmos para entender o que vai acontecer, qual que é o comportamento do usuário diante de determinadas situações. Não necessariamente ele está conectado e acontecendo real time. Então, este é o estágio que a gente chama do preditivo. Eu consigo entender o que vai acontecer e, com isso, eu posso tomar algumas ações. Então, vou dar um exemplo. De repente, eu trabalho numa loja de materiais de construção, fiz lá toda a minha análise de compras que acontecem, seja no dia da semana, enfim, e consigo perceber, às vezes, que uma pessoa que compra tinta também compra papel de parede, sei lá. Então, eu consigo fazer análises cruzando informações e, com isso, falo, bom, quem compra tinta compra papel de parede, então vou deixar o papel de parede perto da tinta, por exemplo. Então, esse é o preditivo que trabalha com os dados que já aconteceram. O operacional, ele já está conectado com a sua base de dados e ele emite algum alerta. Então, por exemplo, acontece muito nas fábricas, de repente tem lá a minha esteira de produção, eu coloco uma câmera e, ao detectar algum evento, algum formato, alguma coisa anormal, a câmera emite um alerta ou para a esteira e vem alguém e toma ação, né? Então, eu estou conectado à base de dados e vai alertando quando acontece.
E o ativo é o nosso nível mais avançado, onde a gente vê no nosso dia a dia, quando eu vou fazer uma compra no Magazine Luiza, e aparece sugestões daquilo que eu nem desejo, mas apareceu, Netflix, sugestões de filmes. Fraudes usam muito, né? Você fez uma compra normal, o pessoal da fraude te liga e fala, foi você mesmo que fez essa compra? Então, este ativo, ele entende o comportamento e ou você faz sugestões ou toma uma ação a partir daquilo que acontece, tá? Então, esses são os níveis de maturidade. Hoje, a gente vai tratar dos 2 níveis mais básicos, da parte do que aconteceu e o porquê aconteceu. Por quê? O preditivo para cima, a gente vai precisar, sim, de fundamentos técnicos ou conceitos para conseguir fazer a configuração correta e de repente não setar um GPS achando que eu estou indo para um lugar e vou para o outro, tá? Então, são esses 2 níveis que a gente vai conversar um pouquinho e dá para ver que tem muita coisa ainda assim. Então, vamos falar agora como vocês podem usar dados a seu favor. 3 pequenos passos, quer dizer, 3 pequenos itens que são grandes passos. O primeiro passo, ele é o mais importante de todos. Parece óbvio, mas acontece. Então, a primeira coisa é você ter clareza. O que eu vou conseguir com os dados? De nada adianta eu ter os dados sem saber ou sem ter a consciência do que eu vou conseguir com aquela informação. E a principal pergunta deste primeiro passo, a pergunta-chave é por que essa informação é importante? Então, se você não tiver esses 2 primeiros itens do primeiro passo muito claros, já está começando errado. Então, assim, acontece, e eu já vi pessoas que trazem dados e falam, gente, que insights você consegue? Não é assim. É o contrário. O que eu quero descobrir? Porque, às vezes, eu falo, eu quero descobrir tal coisa, eu vou buscar até uma informação adicional que está disponível na internet para complementar aquilo. Então, essas 2 questões, você ter resposta para elas é chave. E principalmente o do porquê, que tem a ver com propósito. E não necessariamente isso é o propósito somente da empresa. Eu quero aumentar a minha rentabilidade, eu quero entrar num segmento de alto padrão. Isso pode acontecer também para a pessoa que trabalha num departamento e fala, bom, eu trabalho aqui com orçamentos e eu quero começar a entender melhor a performance, ou indicadores para determinados segmentos, para ver se eu consigo melhorar, ou até se eu consigo otimizar ou automatizar o orçamento à medida que eu percebo itens similares ou comportamentos similares. Então, esta é a principal parte quando a gente quer começar a trabalhar com dados, tá bom? Tem gente que fala, puxa, mas eu não sei por onde começar, me ajuda a dar uma luz. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês entenderem um pouco de como a gente pode trabalhar. Quem atua com projetos, na verdade, tem aqui uma fonte riquíssima, tem uma mina de petróleo, eu ia falar de ouro, tem uma mina de petróleo que a gente consegue trabalhar. A gente tem muita informação, muita informação. Então, se você começar a coletar essas informações, tabular, você vai conseguir identificar características e até tendências do que vão acontecer, tendências de uma determinada região, de um determinado nicho. Então, dá para você visualizar. A gente, às vezes, nas nossas pesquisas, a gente conversa com projetistas e a gente faz uma pergunta, até para entender um pouco do porte, né? A gente fala, quantos projetos você fez no ano? Muitos projetistas não sabem essa resposta. Então, a gente começa do básico mesmo. Por exemplo, eu quero fidelizar o meu cliente, área comercial e de marketing. Eu tenho ali a minha base de clientes, ótimo, e você mesmo, com a ajuda do seu comercial, enfim, pode começar a colocar tags do seu cliente. Ou é um cliente que gosta de inovação,
É um cliente que só compra pelo preço? É um cliente conservador? Enfim, você pode começar a colocar tags no seu cliente, e aí, quando você for trabalhar ações de mercado ou até para fidelizar, eu paro de ficar segmentando só por região ou só por volume e começo a segmentar por comportamento, porque a minha abordagem passa a ser diferente, né? Então, são ações simples. Eu trabalho com suprimentos e eu quero parar com essa história de ficar fazendo só pelo custo. Eu vou, ou eu faço uma ação junto com alguns fabricantes, enfim, vou na obra testar a performance do produto, ou às vezes eu pergunto para o pessoal da própria obra como é que foi a performance, qual foi o rendimento, verifico o consumo, enfim, eu começo a ter indicadores de comportamento, de performance daquilo que eu contratei. E, às vezes, o menor custo, vocês vão ver, o menor preço, não é o menor preço por metro quadrado. Então, quando eu trabalhei em suprimentos, a gente fazia bastante dessas ações e era impressionante. Então, a gente decidia pela performance e não somente pelo custo, né? Enfim, então, aqui são alguns exemplos que a gente pode trabalhar para começar a ter insights aqui do negócio. Beleza, decidi isso, vou para o passo 2. Então, para o passo 2, a dica é: dê o passo do tamanho da sua perna. Não queira dar um passo maior. Então, use os dados disponíveis, pega o seu Excel mesmo, tem CRM, baixa informação, trabalha conjuntamente, cartão de ponto, quero ver produtividade, não sei. As informações do SPED ou das notas fiscais também são riquíssimas para a gente conseguir insights do negócio. E como eu já decidi, como eu já sei o que eu quero, eu posso me perguntar, tem algum dado externo que me ajude para cruzar as informações? E posso buscar, ou dados públicos que existem aí alguns, tem banco de obras disponíveis também, onde tem que se comprar, posso comprar alguns dados do Serasa, enfim, posso cruzar informações com satisfação do cliente, rentabilidade, eu posso começar a trabalhar de forma cruzada, porque cada vez que eu faço isso, eu consigo ter insights bacanas aí, diferentes. Então, tudo isso que eu falei aqui, de Excel, CRM, banco de dados, enfim, banco de obras, são informações que eu posso trabalhar para minha área, para minha empresa, da porta para dentro. Mas como é que eu quero ser vista da porta para fora? Como é que as pessoas estão enxergando a minha empresa? Como é que estão enxergando as minhas ações? Para isso, a gente sabe, principalmente acho que esse momento que a gente está passando evidenciou muito fortemente, a gente não pode ficar de fora e tem que sim estar ativo e aparecer nas redes sociais e no Google. Tá? Então, quando a gente fala das redes sociais do Google, são as informações da porta para fora, e da mesma forma que eu disse que a gente contribui generosamente com os nossos, quando a gente usa o aplicativo todos os dias, eles também nos fornecem muitas informações que ajudam a gente a enxergar o que está acontecendo e, a partir daí, tomar ali as suas ações. Então, aqui estou dando alguns prints de telas para vocês identificarem, né? Embaixo, deixa eu ver se eu consigo aqui. Opa, calma aí, aqui. Então, aqui eu tenho o Google Analytics e ele me mostra, ele fala qual é o comportamento do meu website. Quantas pessoas entraram, qual é o dia, qual é a palavra-chave que eles utilizaram para entrar no meu site. Então, com isso, eu consigo trabalhar métricas ou, às vezes, até conteúdo dentro do meu site para trazer mais informações. E esses dois aqui, o Facebook e o Instagram, também me mostram até quais são os horários de acesso, ou quais são os dias da semana que as pessoas mais entram, quais são os gêneros, se é masculino, se é feminino, enfim. E com isso, eu consigo trabalhar o meu conteúdo para aumentar ainda mais o engajamento dessa turma, ou
Se está me trazendo uma turma que eu não quero, ou se eu quero trazer um público novo, eu tenho que repensar um conteúdo para começar a ser visto da maneira que eu gostaria. Porque não basta ser, tem que parecer também, certo? Então, aqui é um pouco do Google e das redes sociais. E o último passo é a gente pegar toda essa informação e traduzir de uma maneira para que todos entendam, para compartilhar. Então, uma coisa que é importante é que a informação trabalhada, ela tem que sim ser discutida e compartilhada entre os departamentos. Então, por exemplo, se eu trago insights de vendas, eu posso tabular, colocar as informações e vou compartilhar com a minha turma do marketing para ver que ações eu posso fazer para aumentar ainda mais as minhas vendas. E eu posso pegar essa informação e levar para a turma de produtos. Olha só o que está acontecendo nessa região, a gente perdeu o mercado, olha, enfim. Então, eu tenho que pegar e compartilhar, sim, com vários departamentos para a gente evoluir como um todo. Agora, o que é importante? Cada informação, ela tem que ser traduzida conforme o seu público-alvo. Ou seja, por exemplo, eu vendo commodity, vou passar uma informação para a área comercial, faço lá o ranking dos meus vendedores. O meu ranking, de repente, não pode ser só pelo volume. Ah, o vendedor bom é aquele que vende maior volume. O meu público-alvo é o vendedor, e eu tenho que colocar na cabeça dele que rentabilidade é tão ou mais importante que volume. Então, eu tenho que começar a mudar o mindset das pessoas, e os dados podem te ajudar muito nesse sentido, né? Quando eu falo da forma de compartilhar, tem muito a ver com as saídas, né, com os gráficos, enfim, como que eu vou traduzir aquele bando de informações de uma maneira que as pessoas entendam. Então, a gente falou que ia trabalhar nos 2 níveis primários, né, nos 2 níveis mais básicos. Então, temos aqui o Excel. O Excel, apesar de ser básico, é excelente e dá para mexer muita coisa. A gente vê aqui que uma planilha de Excel é possível fazer ótimos dashboards, só que qual que é a grande questão? Ela dá muito trabalho. Olha aqui para formar esse dashboard, quantas pastas eu tive que montar para chegar aqui nesse resultado. É possível? É possível, só que você vai ter muito trabalho, né, para conseguir um resultado. E conheço empresas e pessoas que trabalham muito bem e trazem resultados e caminham com a empresa de uma forma muito bacana, enxergando lá na frente o que vai acontecer só com o Excel, tá? Bom, mas se eu quero otimizar o meu tempo, se eu quero trazer gráficos mais interativos, eu posso sair do Excel e começar a trabalhar com ferramentas de visualização, né, de Business Intelligence. Então, este daqui é uma tela do Power BI. O que é bacana? Ele faz o mesmo dashboard que o Excel, só que se eu clico em qualquer dos itens deste gráfico, ele rapidamente me mostra os resultados referentes àquele item que eu cliquei. Então, aqui a gente está tendo um exemplo de um trabalho que foi feito em cima de um bairro, e aí se eu clico aqui em cima das informações que estão cinza, que são referentes às pessoas que costumam frequentar esse bairro com uma grande frequência, ele rapidamente me mostra os resultados somente a essa informação que eu quis saber. Então, de uma maneira muito simples, eu consigo rapidamente ver vários dados ao mesmo tempo, né? Não tem que ficar cruzando toda hora. Então, é muito bacana. E uma terceira ferramenta que eu acho bacana é o Watson da IBM. Né, ele também traz algumas ferramentas aqui, alguns módulos de BI, mas ele tem uma funcionalidade que eu acho bacana, legal, que ele faz aqui um gráfico de correlação entre as variáveis. Então, esse daqui é uma brincadeira que a gente fez com os dados do Airbnb, e aí ele mostra que aonde tem mais correlação, acaba ficando com a linha mais forte. Então, vou dar um exemplo bobo, mas se eu quero olhar preço de imóveis, de repente ele me mostra aqui uma correlação entre preço e distância em relação ao centro.
Então, eu aprofundo a métrica nessas duas variáveis e percebo que quanto mais distante do centro, ele acaba sendo mais barato, por exemplo. Então, essa é uma funcionalidade muito bacana do Watson, né? E vou compartilhar aqui com vocês algumas ferramentas de BI. Isso aqui se chama, este gráfico aqui se chama Quadrante Mágico de Gartner. Ele é feito todos os anos e ele é como se fosse o guia Michelin, né? Para essa finalidade aqui do Business Intelligence. Ele vai mostrando quais são as ferramentas que têm mais funcionalidades mais bacanas e que são mais amigáveis e que ficam disponíveis para o mercado. Então, e quem aparece, todo mundo, todos os anos, né, quando sai o resultado e aparecem, quem fica neste quadrante aqui, eles exploram muito comercialmente essa questão. Qual que é a minha sugestão para vocês que não são TIistas como eu? A minha sugestão é usar, que são mais amigáveis, aqui o Power BI, que é da Microsoft. Então, quem trabalha com tabela dinâmica não vai ter dificuldade em trabalhar com essa ferramenta da Microsoft. O Watson da IBM tem um módulo gratuito, assim como a Microsoft do Power BI, o Power BI da Microsoft tem um módulo gratuito que dá para a gente brincar e entender aí alguns insights, né? O Tableau também é muito bacana. Ele, de todos, ele é o que tem a melhor visualização. Eu consigo trazer gráficos muito mais bonitos, interativos, eu consigo montar o storytelling, é muito bacana. A desvantagem do Tableau é que ele é pago e ele é muito bem pago, tá? Então, essas são as minhas 3 ferramentas aqui, as minhas 3 ferramentas que eu sugiro vocês entrarem, mas nada impede que vocês explorem e vejam aqui as outras, tá? Bom, eu tinha falado lá atrás que se eu quero, às vezes, clusterizar o meu cliente, eu posso fazer tags com comportamento, e aí eu vou entendendo e depois eu vou tomando ações conforme, né, aquele perfil de comportamento que eu decidi. Agora, o que é importantíssimo? O importantíssimo é, toda vez que você vai pegar e colocar uma informação que é uma percepção sua ou da sua equipe, vocês têm que fazer isso tomando muito cuidado e procurando adotar esse shape aqui, que ele é diferente, mas ele é muito importante. O que significa isso? Que significa que, se eu vou coletar alguma informação, eu tenho que ter a postura da aeromoça, ou seja, eu tenho que ter aquela postura acolhedora e deixar a pessoa à vontade, e eu tenho que ter também a postura, a atitude do Sherlock Holmes, do investigador. Eu tenho que ser curioso, cientista, observador, mas jamais eu tenho que ficar induzindo, né? Então, nas pesquisas, algumas vezes, quando a gente faz pesquisas, às vezes o cliente quer acompanhar, o que é ótimo, porque ele sente o calor da entrevista, a reação da pessoa, isso é excelente. Mas a gente tem que tomar cuidado, e eu diria que, infelizmente, eu acho que, do que eu conheço, acho que uns 90% das pessoas, infelizmente, não tem aqui esse shape belíssimo do Sherlock Holmes com a aeromoça. Já aconteceram algumas vezes, a gente vai entrevistar a pessoa, e quem está aqui do outro lado quer ficar mostrando que sabe do assunto, o quanto conhece. Isso é muito ruim, gente. A gente não está lá para provar o nosso conhecimento, a gente está lá para ouvir o outro lado. Às vezes, principalmente quando eu estou coletando informação da empresa, a gente tenta, sem perceber e sem querer, confirmar alguma informação que a gente pensa, ou que a gente gostaria, a gente já tem uma tese formada e tenta chegar e confirmar na hora. E sem querer, a gente acaba induzindo. Então, tem coisas muito simples, às vezes. Eu tenho algum produto, ou tenho alguma ideia e quero validar no mercado, muito importante. Mas ao invés de eu perguntar, e aí, você gostou? Eu posso falar, e aí, o que você achou? Eu dou espaço para a pessoa criticar. Se eu pergunto, você gostou? Às vezes a pessoa nem gostou tanto, mas ela vai falar o quê? Né? Então, a gente tem que perguntar do jeito certo para conseguir a resposta que a gente quer. Então, um mantra, que até o pai do UX fala, do User Experience fala, é: cuidado, você não é o usuário. Eu mesma falei lá no começo, quando eu mostrei a pizza, que eu achava que o Google era muito mais utilizado que o YouTube. E eu vi que não, estou enganada. O YouTube é muito mais acessado do que as pesquisas no Google, né?
Então, para vocês se inspirarem, tem aqui algumas fontes de dados nacionais. Então, aqui a gente tem o IBGE, Ministério do Trabalho, o Portal de Dados Abertos, Portal da Transparência, são 2 dados do governo, que são muito bacanas. Sebic Dados é uma fonte boa, ela reúne informações do setor já, então muitos dados que eu citei acima já estão compilados no Sebic Dados. E tem várias prefeituras que também disponibilizam, por exemplo, dados sobre alvarás. Então, eu atuo numa determinada região, posso verificar se naquelas regiões as prefeituras têm esses dados, né? Por exemplo, uma vez eu fiz um artigo no blog da Liga sobre o movimento da mão de obra da construção civil, pegando os dados do Ministério do Trabalho. E aí eu coloquei, né? E uma das pessoas falou: puxa, Eliana, bacana isso, mas para que serve isso? Então, se a pessoa não enxerga o objetivo, realmente não serve para nada. Agora, se eu estou no mercado, olho o movimento da mão de obra, de certa forma, eu sei o termômetro da construção nas regiões. Então, de novo, tem que entender o objetivo. Bom, e do lado estrangeiro, a gente tem aqui o Crunchbase, que é uma ótima fonte para quem está no mundo das startups, é uma base de dados riquíssimas. A gente tem aqui o Data World, DataGov, que é dos Estados Unidos, é muito legal, eles são muito bem organizados, esse dos Estados Unidos, tem bastante informação. Tem o Reddit e, por fim, o Kaggle. Na verdade, ele é o mais famoso, né, das fontes de dados, inclusive tem fontes do Brasil, que a gente não acha aqui, mas acha no Kaggle. E o Kaggle, ele é bacana para quem quer começar a se aventurar e se aprofundar um pouco nesse mundo. Tem vários dados, tem tutoriais para a gente começar a entender um pouco mais, são bem didáticos, um pouco nerd, né, um pouco teístico, mas dá para entender. E eles até têm concursos, às vezes as empresas colocam ali a base de dados e colocam o desafio. Então, quem quiser ou quem propuser o melhor modelo para aquele desafio, às vezes ganha até dinheiro. E para quem quiser brincar no Kaggle, tem até um desafio para quem quiser fazer uma análise preditiva do valor do imóvel. Esse não ganha dinheiro, mas ganha muito conhecimento. Então, tá aí a dica para vocês se aventurarem. Bom, para finalizar, eu quero aqui apresentar o meu pai e contar um pouco da história para vocês entenderem por que ele aparece aqui. Meu pai tem 86 anos, ele mora com meu irmão, minha cunhada e meus sobrinhos, e por conta dessa situação aí da pandemia, ele veio morar em casa, porque meu irmão e minha cunhada têm que trabalhar fora, não conseguem fazer home office. E como eu falei, tem 2 sobrinhos, a vida dele é cuidar dos netos. Então, quando ele veio para casa, ele veio consciente da importância, né, para cuidar da saúde, mas veio triste, por outro lado, porque ia se afastar dos netos. Então, aos 86 anos, o meu pai aprendeu a mexer no WhatsApp, aprendeu a fazer videochamada, né? E até esse final de semana, ele começou a aprender falar com a Alexa. Ele está lá comandando a casa, lá dando comandos para a Alexa, até em japonês. Então, assim, meu pai, aos 86 anos, nessa pandemia, em pouco tempo, se digitalizou. Então, que tal o desafio que meu pai passou a procuração aqui para eu lançar para vocês? Hoje, vocês começarem a dar um passo a mais do que vocês têm hoje. Então, se eu estou com o dado mudo, vou começar a trabalhar um pouquinho no Excel. Se eu estou com o Excel, posso aumentar minhas fontes, ou posso partir para as ferramentas de BI. Enfim, está aqui lançado o desafio para vocês evoluírem e darem um passinho adiante rumo, né, à exploração dos dados e fazer com que eles realmente sejam um petróleo para vocês. Algumas dicas finais aqui. Comece, para quem está do 000 e quem trabalha com empresa, comece com setores que geram receita diretamente, porque aí vocês vão ver impactos e vocês conseguem enxergar melhores insights. Não desanimem, fiquem preparados, porque vai ter, sim, desafios técnicos e tecnológicos. Isso faz parte do processo. Só que à medida que vocês suplantarem isso, vocês vão vendo o quanto vocês vão evoluindo aqui nessa questão dos dados.
E depois, gente, a mais simples das previsões é melhor que nenhuma previsão. Então, vamos começar já. E, por final, eu deixo aqui essa frase da Digital House, que eu adoro essa frase. Ele fala assim: dados não são bola de cristal, mas são ótimos conselheiros. Então, vamos desenvolver esses conselheiros para trabalhar junto com a gente a nosso favor. E como eu falei que essa apresentação ia ser engenheirística, eu termino aqui dando o meu recado de muito obrigada e deixando os meus contatos. Quem quiser tirar dúvida, trocar figurinha, fiquem à vontade. Estou à disposição. Eliana, muito obrigado. Isso. Foi um grande prazer. Apresentação prática, inspiradora e emocionante. Um final que vai ficar marcado, tenho certeza. Essa experiência do seu pai não tem como não tocar todos nós. Aliás, que desafio, hein? Você recebeu muito bem essa procuração aí. Não tem desculpa. Né? Exatamente. Se ele pode, com 86 anos, domar a Alexa em japonês, qualquer um de nós aqui, a gente consegue mexer um pouquinho melhor nos dados, né? Não, excelente, fenomenal. E dentro dessa linha de dados, existe aqui já uma colocação bastante pertinente dentro desse desafio que você colocou, né? O Walter, gerente de mercado, né, diretor de mercado da BCP, que trabalha com dados nessa linha, que a vida dele trazer isso de uma forma prática, fazer as previsões e trabalhar isso, ele ressalta aqui que os dados estão aumentando cada vez mais, né? Impressionante a quantidade de dados, e às vezes, ao invés de melhorar os processos de decisão, eles podem gerar até confusão naqueles mais afoitos, naqueles que estão querendo mais, né? Você entende que existe uma falta de capacidade analítica das empresas? Será que falta esse entendimento correto das ferramentas, ou faltam ferramentas acessíveis? Será que é problema de cultura? Como que você acha que nesse contexto essa problemática você desenrola, e como que isso poderia começar, né? Por onde uma empresa começaria é a segunda pergunta dele, né? Então são duas questões aí. Na verdade, tem um pouco de tudo. Eu acho que tem uma questão que eu disse que é o passo 1, que é a gente definir os objetivos. Então, se você não tem um objetivo muito claro, o que você quer e aonde você quer chegar, quando começa a receber, quando começa a ter acesso a um monte de dados, eu quero tentar aproveitar todos e não consigo começar por lugar nenhum. Então, a primeira coisa é você define o seu norte. A empresa tem que definir onde ela quer. E tem que começar passito por passito. Então, não tem jeito. Parece bobo, parece óbvio, mas é bem isso que acontece. Tem essa questão, e tem a segunda questão, que realmente é da pessoa, dos gestores, desenvolverem um pouco dessa capacidade analítica, de conseguirem interpretar os resultados que estão acontecendo. Porque, assim, por mais que eu tenha um cientista de dados que saiba trabalhar todo o volume de informações e tragam aqui gráficos maravilhosos, se eu, como gestor de negócios, não consigo interpretar, aí realmente é um problema. E foi feita uma pesquisa, se eu não me engano, não sei se foi pela McKinsey, mas que fala, que foi feito um estudo que fala assim que um dos maiores déficits são dos gestores de negócios que não têm desenvolvida a sua capacidade analítica, não consigo interpretar o que dizem os dados. E quando isto acontece, eu acho que é o maior dos problemas, porque a ferramenta ou o profissional de dados, que também está em falta, podem trazer todas as informações possíveis, mas eu estou cega, não enxergo aquilo que me parece, que pode parecer tão óbvio para quem interpreta os dados. Né? Dando um exemplo muito simples aqui, uma vez a gente fez um trabalho para um pessoal querendo entender um pouco dos hábitos de saúde. E tinha muitos dados legais, pelo menos, né, essa era a minha visão. Tinha muitos dados legais, e quando a gente passava, o pessoal, tá. E quando a gente começou a explicar, eles começaram a entender o que estava acontecendo. Então, essa é uma questão muito importante, e eu acho que a gente se preocupa muito. Como é que eu mexo no Watson? Como é que eu aprendo a mexer no Power BI? Tem essa questão, sim, mas eu acho que, e eu sinto falta no mercado
de ferramentas, cursos, enfim, que ensinem os gestores a interpretarem melhor e analisarem as informações. Essa é uma grande deficiência, infelizmente. Quer dizer que a gente tem que reaprender a pensar, Eliana, é isso? Não, a gente tem que aprender a ler os dados e a interpretar. Né? Parece como a gente fazia lá na quinta, sexta série, vendo os gráficos, agora com um pouco mais de complexidade, mas a gente precisa aprender sim. É isso mesmo. Então, falta o elemento humano, quer dizer, não faltam ferramentas, o problema não está necessariamente na estrutura, né? O elemento humano fazer o papel. Muito bom. Eu diria que a maioria das empresas aqui, a grande questão é mais humana do que ferramental. Excelente. E na segunda pergunta que o Walter coloca, por onde uma empresa deve começar? Você colocou de uma forma muito prática os 3 passos, mas já pegando essa pergunta aqui, indo para a pergunta seguinte, a gente sabe que as empresas, muitos que estão aqui são empresas que nunca lidaram com dados, né? Temos especialistas aqui nos ouvindo agora, mas sabemos também de empresas que vão acessar esse conteúdo, que nunca tiveram esse contato, às vezes mesmo com CRM, né, questões básicas ali, ou estão começando a analisar alguma coisa no Instagram. Enfim, imagina uma pequena empresa como uma loja de material de construção, uma empresa de artefatos, uma pequena construtora, né? Como que essa empresa pode começar a se organizar para ter esses passos, né? De repente, iniciar uma questão na rede social? Como que você enxerga isso de uma forma bem simples? Tá, então vamos lá. Vamos pegar aqui um exemplo de uma empresa de artefatos, que é um pequeno fabricante, porque a loja de materiais de construção, ela muitas vezes até tem o software próprio da loja que trazem aqui algumas ajudas aí nos insights. Então, vamos pegar aqui a loja de artefatos. Então, se eu quero olhar da porta para dentro, eu tenho que pegar as minhas informações, seja de novo, definindo o objetivo. Eu vou olhar quem que é o vendedor que melhor performa, qual a região que tá vendendo mais, ou então, se eu faço 10 orçamentos, viro 4, eu tenho que começar a identificar métricas para olhar e falar, preciso melhorar tal situação. Se tal vendedor vende melhor, vamos entender, ele está com os melhores clientes? Ele tem uma carteira diversificada? O que ele pode fazer para ajudar os outros? Então, eu só vou conseguir enxergar isso ou tirar do feeling a hora que eu tabular essas informações. Então, e aí, a outra coisa, vou para as redes sociais. Mexi lá no Instagram, coloquei os posts, e eu tenho que entender, esse conteúdo é interessante? O Instagram, por exemplo, até o Face, ele fala quantos likes eu tive em cada um dos posts. E você começa a perceber, você tem que prestar atenção, mas você tem que começar, poxa, tal tipo de informação me traz mais like. Quando eu posto em tal horário, eu tenho melhor resultado. Tal dia da semana, eu vejo que não é bom. Este conteúdo sempre engaja. Então, eu tenho que começar a prestar atenção e, às vezes, tabular os resultados ajuda nisso para começar a realmente tomar ações que melhorem aquilo que eu quero buscar. Mas nunca se esqueçam do passo 1. Sem o passo 1, a gente não chega a lugar nenhum. De novo, entramos no elemento humano, né? De novo. Basta ter saber para quê, o quê, e por quê. Excelente. Tá certo. Ó, o Pandolfo colocou aqui uma mensagem. Vamos lembrar de Einstein. Deus não joga dados. Não, fenomenal. Em todos os sentidos, né? Vamos seguir o exemplo, então, aí do criador e não ficar brincando e ficar sendo aleatório, né? Exatamente. Vamos usar isso ao nosso favor. A Soraya, que é uma especialista nessa linha aqui do envolvimento humano, ou seja, de como motivar, né, as pessoas, o empresário a dar os seus passos. Ela coloca a pergunta aqui, que é uma pergunta profunda. Como envolver o empresário na análise de dados, já que a gente já viu que esse é um problema sistêmico de comportamento, né? Eu achei bem interessante isso. Como que você tem, na sua experiência, que eu sei que você tem não só feito o levantamento de dados, mas também ajudado empresas a montarem, né, o seu sistema de dados, que caminhos a gente pode ter para o empresário fazer isso? Soraya, primeiro, um grande beijo para você. Então, é uma pergunta difícil mesmo, a pergunta complexa, porque ela tem muito a ver com o fator humano. Então, é assim, se o empresário não tem e tem muita questão assim, já aconteceu,
até de uma empresa onde a pessoa passava os dados para mim, mas não passava para os sócios. Falava, esses dados são confidenciais, né? Então, tem muito dessa cultura do não posso compartilhar os dados. E pode ser que alguns dados você não queira compartilhar, mas outros dados são importantes compartilhar. Então, a gente precisa conscientizar o empresário, a pessoa, que isso é importante. Tem pessoas que têm esse perfil mesmo, e eu acho que o melhor jeito de amolecer, neste caso, é trazendo exemplos. Lógico que não informando os dados de outras empresas, mas mostrando os benefícios que a outra empresa conseguiu ao começar a mexer, trabalhar e compartilhar com os dados. Porque senão, ela não vai sair do lugar. Nem essa pessoa, nem essa empresa. Essa é a minha dica. Interessante, interessante. Ou seja, vamos usar exemplos, né? Não dói. Compartilhar dados não dói, né? Pode não dói. Vai fazer bem. Quase uma terapia. Não é mentira. Não, é isso mesmo. Se a gente analisar também de uma forma prática, como que uma empresa pode analisar os seus dados, seja uma loja, seja uma fábrica, como a gente colocou, uma indústria, seja uma própria escritório de arquitetura com seus serviços, mas, por exemplo, para montar um mix de produtos. Como que eu pego isso daqui e de uma forma bem simples, entendo isso daqui, vou analisar que produtos eu vou priorizar, de repente que produtos estão a mais no meu portfólio, que não tem sentido pelo meu, para definir a minha essência, né, quem eu sou e o que oferecer. Isso eu posso dar dessa forma também? Tá, vamos lá. Você está falando que você tem uma cartela enorme de produtos e às vezes você quer saber se está neste caminho ou se você precisa priorizar. É isso? Isso. Quer dizer, eu poderia fazer uma pesquisa de repente, esses dados já existem, como que eu organizo meu mix de produtos? Tá certo. Então, é o seguinte, eu preciso olhar esse mix e tomar até uma decisão. Que público eu quero atingir? Ao fazer isso, eu posso pegar, por exemplo, e ver o que empresas similares estão fazendo, aonde eles estão atuando, e se aqueles produtos deles estão coerentes com o que eu tenho. Por exemplo, se eu quero priorizar. Ou, às vezes, se uma região, a região que eu quero atuar, aquele mix de produtos ou aqueles produtos realmente fazem sentido. Aí eu vou ter que olhar como é que funciona o mercado, vou ter que entender dos meus concorrentes. E uma outra ferramenta digital, se vocês quiserem, é o Google Trends. Tem lá, ele é bastante genérico, mas dependendo do produto, se eu quero um e-commerce, por exemplo, ou até uma loja de materiais de construção, né, que são produtos mais diversificados ou mais amplos, eu consigo entender quais são as buscas dos usuários, ele me mostra quais são as principais buscas, as palavras-chave em cada região, em cada localidade, em cada município até. Então, dá para fazer um pouco desse estudo nas redes sociais, no mundo digital e também no mundo físico, aí através das lojas ou dos concorrentes aí que estão atuando. Excelente, excelente. Então é mais do que simplesmente olhar o mix que a pessoa deseja, né? Entender a distribuição e depois isso vai amarrar até com entregas, né? Com outras questões aí. Exatamente, eu tenho que fundamentar, né, aquela minha decisão. E uma vez que eu fiz esses dados, coletei, fiz a minha previsão, para a gente encerrar aqui, que nosso tempo já está indo, parou por aí? Acabou? Desculpa? Uma vez que eu tenha feito esse levantamento de dados, determinei, né, coletei os dados, eles viraram informação, se tornaram uma previsão, como você falou, consegui chegar nesse ponto. Parou por aí? Acabou, então? Consegui minha previsão? Ah, não. Se você parar por aí, eu vou ter que chamar meu pai, Davidson. Não pode. Não pode. Então, mesmo, né? Você fez a previsão, você tem que dar um passo a mais. Por exemplo, a gente falou, a gente vê o nível de maturidade analítica, aprendi a fazer a previsão, eu posso dar um passinho a mais e tomar decisões a partir da previsão. Então, por exemplo, eu estava falando da loja de materiais de construção, eu descobri que tem algumas vendas que podem ser casadas. Isso é uma previsão. A partir dessa previsão, eu posso montar o meu e-commerce e toda vez que a pessoa clicar num produto tinta, eu venho ali e sugiro papel de parede, eu venho ali e sugiro pincel, enfim. Então, eu sempre tenho que trabalhar um passinho a mais, gente. Não dá para ficar parado. Quem ficar parado, eu vou chamar meu pai. Falando nele,
Muito obrigado, tenhamos ele em mente, né, Eliana? Exatamente. Quer dar as palavras finais aí, então, para nós nos despedirmos? Tá certo. Pessoal, muito obrigada. Eu acho que foi só um pequeno passo, é uma ponta do iceberg, tem muita coisa para ser feita, mas como a gente disse, a gente tem que dar o primeiro passo e aí, a partir daí, a gente vai evoluindo cada vez mais, tá? Muito obrigada por prestigiar e fique em casa se puder. Ok, muito obrigado. Foi Eliana Taniguchi que trouxe para nós esse conteúdo maravilhoso sobre como usar os dados ao nosso favor, a favor do nosso negócio. Esse foi mais um conteúdo do Todos pela Construção, uma iniciativa da Etos Soluções, ConstruLiga, ABCP, SNIC, Sebrae Nacional e ConstruLearning, uma iniciativa, uma joint entre Etos e ConstruLiga. Um grande abraço e até o próximo encontro. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.